Ok, dando seguimento aqui para a parte de conversor AD/DA, vamos agora dar uma olhada em circuito mesmo dos conversores DA, né? Como é que a gente implementa, como é que a gente faz, né, para transformar de uma palavra binária para uma tensão analógica, certo? Isso aqui não é exaustivo, tá? Então é algumas das técnicas utilizadas, mas tem outras que eu sei que existem, não estou apresentando aqui, acho que não são tão importantes aqui como para a gente entender como é que é um DA, e tem mais outras também que eu também nem sei que existem, né, e surgindo possibilidades a cada momento, né? A gente basicamente vai dar uma olhada em conversor DA baseado em rede resistiva, em escala binária, né? Aí também falar do código termômetro, conversor com código termômetro, que é outro negócio, e mostrar um que é de escala binária também, que é capacitivo, mas é o conceito, usando o conceito de capacitor chaveado, de todo modo é interessante, certo? Questões que fogem ao escopo dessa disciplina, mas muitas vezes você consegue uma precisão maior no circuito integrado usando capacitor do que usando resistor, mas enfim, aí por isso esse outro não acaba sendo interessante em alguns aspectos. De cara, rede resistiva, né? Então basicamente você pegar e gerar todas as tensões possíveis com um divisor de tensão, tá? Então se a gente pegar aqui nossa tensão de referência VRF, passar aqui para uma rede com vários resistores iguais, a gente vai fazer todos os possíveis valores aqui, né? 0, VRF sub 8, 1 sobre 2 VRF sub 8, 3 VRF sub 8, aqui era para ser 8, 4 VRF sub 8, 5 VRF sub 8, 6 VRF sub 8, 7 VRF sub 8 e assim por diante. Isso daqui a gente escolhe daí, né? Então um circuito digital pega e a partir da palavra binária escolhe qual dessas chaves fecha para colocar na saída, tá? Muitas vezes isso não é tão direto assim. Você não tem só um transistor ligando ali na saída, você tem várias maneiras de escolher essa chave, mas aqui está uma relativamente simples, né, usando diretamente as chaves para escolher lá a saída, tá? Então você veja que é a mesma rede binária. A única coisa que mudou aqui foi que aqui ele aplicou diretamente a tensão aqui, e aquela descrição de como é o VRF pediria um resistor a mais, ele botou uma tensão ligeiramente menor e essa tensão aqui também aparece na saída. Didaticamente aqui está trabalhando com 7 volts, e aí você tem essa árvore binária aqui de chaves. Então cada chave dessa vai escolher ou o caminho de cima ou o caminho de baixo, certo? Aí quando está aqui 1, você está ligado aqui no caminho de cima, todas as chaves ligadas, pega a máxima tensão aqui, 7 volts, certo? E ligar 0, 0, 0, escolhe o caminho de baixo até o mínimo aqui, 0 volts. E aí você consegue fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volts aqui com essas 3 chaves, né? Todas as possibilidades de tensão, né? Aqui você pode, né, se você quiser fazer 4 bits, aí você precisa dobrar o número de resistores. Então para cada bit a mais você precisa dobrar o número de resistores que você precisa colocar aí, certo? O que em muitos casos é um problema, tá? Então você tem muitas vezes isso não implementado assim, mas implementado em etapas. Então você pega e escolhe uma faixa de tensão para depois escolher dentro dessa faixa de tensão qual é a que você vai colocar. Então, como nesse caso daqui, certo? Então aqui eu não fiz o circuito completo, seria algo como isso daqui, certo? Então você pega aqui e escolhe se fechar essa chave
e essa chave, você vai escolher essa tensão para cá, essa tensão para cá, um buffer, e copiar essas tensões aqui para uma outra rede resistiva, certo? Então aqui você consegue aumentar, né? Então dobrar o número de bits apenas dobrando o número de resistores e não botando 2 elevado a n resistores a mais, certo? Então você escolhe isso aqui e essa tensão você subdivide para escolher a tensão na saída, certo? Então aqui eu não implementei lá nesse simulador todas as chaves, implementei aqui só um pedacinho daqui, mas se você observar aqui, então 7 volts, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, certo? Então aqui é 5 volts, aqui é 4 volts e isso aqui eu estou jogando para outra rede resistiva. Então se ele tiver 0, 0, 0, vai pegar aqui 4 volts na saída. Aí essa tensão entre 4 e 5 volts vai estar dividida nas 8 possibilidades, considerando aqui no caso que 5 volts é uma possibilidade. Então normalmente completude se acrescenta um resistor aqui, certo? Então aí 4,140, aí escolheu de 1 volt em volt aqui, um circuito que eu não desenhei, e nessa segunda rede aí você escolhe os bits menos significativos, né? Então 4.143, 4.286, 4.429, 4.572, 750. Deixa eu modificar isso aqui para tirar o 5 da possibilidade, porque aí o 5, para botar 5 volts, eu ligaria daqui para cá e pegaria a mínima tensão. Então vou acrescentar um resistor aqui, botar o mesmo valor dos outros, 100 ohms, ok. Vamos rodar de novo aqui, pronto. Então 4, aí agora eu vou dividir em 8 entre esse 1 volt, então 4.126, muito perto de 125, de 0,125 seria os 5 volts, 4,125, 250, 4,5, 4,75, 4,875. Aí nesse caso aqui, para eu botar 5 volts, aí eu pegaria daqui para cá e jogaria para esse circuito, né? Então a gente pega na primeira etapa uma faixa de tensão, na segunda etapa escolhe dentro dessa faixa de tensão com outra rede resistiva, né? Então a gente consegue fazer isso daqui. Tem que se tomar cuidado quando você faz isso com o casamento entre esses resistores. Então a precisão desses resistores é muito importante. Não adianta nada você fazer um negócio desse e esse resistor tiver uma precisão de 10%, certo? Aí a variação dos próprios resistores vai causar um desbalanceamento muito grande aí dos degraus, e o offset desses operacionais é crítico também. Tem que ser um operacional com offset muito pequeno para você não acrescentar o erro desse offset dos operacionais, né? Esse aqui, o problema justamente é você precisar ter muito resistor, né? Daí você tem uma outra possibilidade, é você fazer o circuito com a chamada rede binária, tá? A rede binária, então, aqui está implementada dessa forma, né? E você aplica aqui, eu estou botando os bits diretamente aqui, B0, B1, B2, B3, e aí, como você tem um operacional realimentado aqui com resistor R, isso aqui vai ficar como terra virtual, certo? Então você vai ter aqui, se B3 for 0, você não vai ter corrente, porque aqui é 0 volts também. Se B3 for uma tensão, você vai ter uma corrente aqui da tensão que for, 5 volts, 2 volts, enfim, dividido por 16R. Aqui você vai ter a corrente dividido por 8R, V sobre 4R, V sobre 2R. Essa corrente vai passar aqui no resistor e vai dar a tensão aqui. No caso, do jeito que está desenhado aqui, ele vai inverter a tensão. Se você precisar de uma tensão positiva, basta passar no inversor de novo para fazer, né? Então aqui também, aqui no Falstad tem um exemplo disso aqui. Então, binary weight DAC,
justamente. No caso, esse resistor não tem o valor R, porque essa tensão daqui, quando ele bota o nível lógico alto, ela fica 5 volts, aí ele botou um valor aqui tal para dar a tensão, o passo de tensão mais próxima de 1, certo? Então 0, 0, 0, não bota corrente nenhuma, fica 0 volts. Liga esse aqui, aí vai dar aqui a corrente pelo resistor de 800 ohms, vai dar 1 volt. Se liga esse, a corrente pelo resistor de 400 ohms é o dobro dessa, vai dar 2 volts. Se ligar os dois, se soma, dá 3 volts. Aí o resistor de 200 ohms vai dar uma corrente 4 vezes maior do que a desse, dá 4 volts. E 8 vezes maior, vai dar 8 volts, chegando no máximo a 15 volts, do jeito que está montado aqui, certo? Essa é a ideia, tá? Então aqui dá para ver, né, na simulação aqui do sistema, essa corrente aqui é bem maior do que essa, ela é 8 vezes maior do que essa, e aí você vai somando essas correntes no resistor de realimentação para dar atenção na saída, tá? Uma variação interessante desse circuito com resistor é justamente ele com capacitor, entendeu? Vou botar aqui primeiro, que é mais fácil da gente visualizar. Então deixa eu explicar ele aqui primeiro, depois a gente vê a simulação, certo? Que é a técnica do capacitor chaveado. Aqui, para simplificar, aí eu botei o VRF negativo aqui na entrada, e aqui eu tenho capacitor C, 2C e 4C. S1 e S2 são sinais, ondas quadradas complementares. Então quando S1 tá, essa chave está fechada, o S2 vai estar aberto, e aqui esse 2 S2B0. Então isso aqui representa uma porta AND. Então isso aqui vai fechar quando o S2 for verdadeiro, for alto, e o B0 for alto. S2 for alto e B1 for alto, S2 for alto e B2 for alto. Quando eu fecho S1, eu carrego todos os capacitores com a tensão menos VRF, certo? Então, aqui nesse momento, em todos esses capacitores, eu vou ter, né? Então, menos VRF daqui para cá, eu vou ter com a carga menos C VRF, quando eu fechar aqui o S1, menos 2C VRF, e aqui menos 4C VRF. Isso aqui é a carga em cada capacitor. Aí a gente vem, abre aqui essas chaves, e aí fecha a chave de acordo com o bit 0, B1, B0, B1, B2. Então se a gente botar, por exemplo, 101, então a gente fecha essa daqui e fecha essa daqui. Aí eu vou ter a realimentação do operacional através desse capacitor aqui, e aí eu vou jogar em cima desse capacitor, né? Então essa realimentação vai fazer o terra virtual. Então toda essa carga, duas chaves que estão ligadas, então CVRF mais 4 CVRF, então um total de menos 5 CVRF vai ser jogada aqui em cima desse capacitor. Então eu vou ter uma carga aqui que é igual a menos 5 CVRF. Nesse sentido, significa dizer que eu vou ter uma carga positiva nesse sentido aqui, né? Vou jogar essa carga para cá, e aí essa tensão vai aparecer na saída. Esse sistema é pulsado, então quando eu fechar de novo e recarregar os capacitores, aí eu fecho também o S1 para descarregar esse capacitor aqui na saída, certo? Vamos ver isso aqui em funcionamento. Aí aqui o que é que eu fiz? Eu coloquei o S1 daqui e o S2 está do lado de cá, então é o S1 invertido. O S1 é um sinal pulsado com duty cycle, né? Então uma largura de pulso de 20%.
tá? Então ele passa só um tempinho fechado, carregando os capacitores, depois ele passa a maior parte do tempo aberto, tá? E aqui na saída a gente vê, então aqui ó, tô com 101, tá? E eu fiz aqui as tensões que eu coloquei aqui, foi justamente 8 volts, para dar o valor correto. Então carrega os capacitores e aí ele descarrega aqui e aqui. O capacitor que eu não fecho a chave, ó, ele se mantém carregado, né? Então carreguei aqui e carreguei o capacitor. Quando eu estou recarregando os capacitores para calcular a próxima palavra, eu fecho aqui, zero esse capacitor. Nessa hora a minha saída, ó, ela cai para praticamente zero, 48 nanovolts, certo? Por isso eu acrescentei essa parte daqui. O que é isso daqui? Então isso aqui nada mais é do que um sample and hold certo? Porque aí quando essa tensão está travada aqui em 5 volts, em algum momento eu fecho a chave aqui, carrego esse capacitor e esse capacitor mantém essa tensão aqui, tá? Então isso permite com que minha tensão na saída não tenha essa queda para 0 volts, que é característica desse circuito chaveado aqui no capacitor, tá? Aí aqui, se a gente botar só esse daqui, ele só vai ligar o capacitor menor, vai botar uma tensão aqui praticamente de 1 volt, ela estabiliza aqui em praticamente 1 volt o tempo todo, mesmo quando a chave está aberta. Se eu botar esse daqui, vai ficar em 2 volts, e esse aqui é o capacitor 4 vezes maior do que esse, vai ficar 4 volts, né? Até no máximo aqui nesse circuito específico de 7 volts aqui na minha saída, tá? Vantagem desse circuito, eu não tenho a corrente o tempo todo, eu tenho a carga dos capacitores, veja, são capacitores pequenos, 40 nanofarad, 20 nanofarad, 10 nanofarad. Além disso, eu tenho a característica desses capacitores, deles, quando eu faço isso num circuito integrado, eles são mais precisos entre eles. É mais fácil fazer um capacitor que é muito próximo à relação deles com a que eu quero, então esse aqui ser realmente o dobro desse, do que eu fazer resistor em circuito integrado, né? Então circuitos com capacitores são muito aplicados em circuitos integrados por conta disso, né? De todo modo, é uma rede binária. Esse circuito também tem uma outra vantagem, eu ainda não falei, que é um problema que acontece com a rede binária, que é isso aqui. É o problema quando você tem um código binário, por exemplo, se eu estou modificando aqui B1 e B0, pode acontecer e vai acontecer de eu ter um atraso aqui, então eu estava aqui 0, 1, estou passando para 1, 0. Em algum momento esse bit subiu antes desse, em algum momento eu posso ter um pico de tensão aqui na minha saída, certo? Na hora que eu pego aqui e aplico o sample and hold na saída, que é necessário que eu tenha, isso aqui se resolve para esse circuito, né? Porque aí esse glitch se perde aqui, né? Agora, se não for com isso, você pode resolver isso aqui também, por exemplo, convertendo de código binário para o chamado código termômetro, tá? Então aqui 000 código termômetro, por quê? Porque ele vai aumentando um bit de cada vez, e fazer um circuito aquele como um resistor, com resistores todos iguais, que também é mais fácil de fazer eles serem, a relação entre eles ser mais próxima, e aplicar esse código termômetro aqui, T2, T3, T4, T5, T6, T7, né? E aplicar, aumentar a corrente de degrau em degrau, né? Para evitar problemas como esse do glitch que você tem na escala binária. O último que é interessante, a chamada rede R2R, tá? Aqui no simulador isso aqui está com um exemplo um pouco diferente, mas também usa basicamente essa mesma rede R2R. Com o operacional ela é mais fácil de entender.
né? Porque aí, aqui o que é que acontece? Essa rede você tem resistores aqui de 50K e 100K. 50K e 100K, então é R2R, 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 R2R. Se a gente observar qual é a resistência vista para cá, né? Então vamos ver, qual é a resistência vista para cá? 100K paralelo com 100K, isso aqui está ligado no terra, isso aqui vai estar ligado ou no terra ou no terra virtual aqui do operacional, então sempre vai contar como estando no zero. Então 100K paralelo com 100K, 50K. Certo? Então essa corrente que vem aqui divide em dois para esses dois resistores. 50K mais 50K, 100K. Então daqui você está vendo 100K para cá também. Então 100K por terra, 100K por terra, a corrente divide em dois aqui também. Mesma coisa aqui. 100K paralelo com 100K, 50K mais 50K, 100K para cá também, divide em dois e assim por diante. Certo? Então cada um desses você divide a corrente em dois, né? Que permite que sua saída vá fazendo aí, né? Quando a gente pega e aplica agora o sinal, aí a gente está justamente jogando essa corrente, que aqui vai ter uma corrente I, meio I, um quarto de I, um oitavo de I, e joga isso aqui no resistor de realimentação, certo? Então se eu boto aqui tudo baixo, eu desligo todas as correntes aqui no operacional, tem a minha saída zero. Se liga essa corrente mínima, aqui 1 volt, essa 2 volts, essa é 4 vezes essa corrente é 4 vezes essa daqui, 4 volts, essa é 4 vezes essa daqui, 8 volts, certo? Então a gente consegue implementar isso dessa forma. Uma outra forma da gente fazer, isso aqui é até um pouco mais simples, é simplesmente a gente jogar a tensão diretamente, a tensão digital diretamente aqui na rede R2R, certo? Por que isso aqui funciona? Vamos analisar aqui, vou fazer por dois primeiros casos, tá? Então, se a gente observar aqui, qual é a resistência que eu vejo daqui para cá, né? Então, por exemplo, se eu botar aqui só que seja 5 volts e aqui eu botar 0, 0, 0, qual é a resistência que eu estou vendo daqui para cá? É justamente 2R paralelo com R, R, R mais R, 2R, 2R paralelo com 2R, R, R mais R, 2R, 2R paralelo com R, R, R mais R, 2R, então aqui eu estou vendo 2R, então tem um divisor resistivo 2R, 2R, aqui vai estar aparecendo 2,5 volts, nesse caso. Se a gente pegar agora e trocar, botar aqui 0 volts, 5 volts aqui, como é que vai ficar essa situação? Então, daqui para cá eu vou estar vendo R, então vamos redesenhar esse circuito. Aqui eu vou estar vendo a partir dos 5 volts aqui, 5 volts, 2R, aqui por terra, e para cá eu tenho R, 2R aqui por terra, até minha tensão de saída, ok, né? Aqui eu botei 0 volts aqui, né, agora, né? Então esse aqui 0 tá aqui como terra, então eu vou ter essa situação. Qual é a tensão de saída nesse caso daqui, tá? Acho que fica cansativo resolver isso aqui, essa rede resistiva, mas isso aqui, se você fizer a conta, você vai chegar aqui, que aqui na saída você vai ter 1,25 volts nesse caso, né? Então esse aqui vai dar metade do VRF, um quarto do VRF, um oitavo do VRF, um 16avo do VRF na saída da mesma forma, né? Enfim,
Ainda estou pensando se vale a pena resolver isso aqui ou não. Acho que não. Dá para vocês fazerem isso daí, né? Com isso a gente encerra aqui, né? Então é a mesma rede R2R que é usada aqui nesse caso, só que sem o operacional, aplicando a tensão diretamente aqui, não chaveando a corrente. Esse aqui é mais fácil de entender, porque ele ali é um pouco menos, mas funciona da mesma forma, tá? Vamos modificar isso aqui para ver. Se a gente pega aqui e aplicar os bits aqui diretamente, então aqui eu vou tirar essa fonte aqui também e aplicar a entrada digital aqui diretamente. A gente pode confirmar isso aqui. Essa entrada digital eu acho que ela vai dar 0,5 volts, e vamos aplicar uma saída de aqui, tá? De roda, não é a saída não, então peraí. Acho que é esse aqui. Tem um desse que ele vai dar só para o terra, mas vamos lá, vamos acrescentar um terra aqui para medir isso aqui. Tá tudo zero, não tem corrente nenhuma no circuito, ok. Esse aqui, aí ele vai dividir. Pronto, tudo zero, zero. Esse aqui vai dividir, a entrada digital aqui tá 5 volts, o raio é 5 volts, para metade 2,5. Esse aqui vai dividir por 1/4, 1,25 volts. 1/8, 1/16, e aí você pode ter a soma aí do jeito que você for, até 1/8, até 5 menos 1/16 de 5 volts, o valor máximo que você tem, né? Esse aqui é simplesinho de fazer, tem um certo problema com a precisão dos resistores, mas com a rede de um conversor DA de 3, 4 volts, você consegue fazer rapidamente com a rede R2R. Ok, por hoje, por essa aula é isso.